Olá, boa noite a todos. Aqui é Adriano, Pincéis Roma, participando aqui desse grande evento, desse grande começo de parceria com todos os associados do Grupo Conecta. A ideia hoje é falar um pouco da Roma aqui, mostrar um pouco da Roma para vocês. Então, a Roma, como vocês estão vendo aqui, está completando nesse ano 30 anos. É uma empresa que nasceu no Rio Grande do Sul, continua com uma estrutura no Rio Grande do Sul, na cidade de Nova Roma do Sul, uma fábrica com 20 mil metros quadrados, e hoje conta com uma operação muito grande no Nordeste, na cidade de Nazaré da Mata, em Pernambuco, com 31 mil metros quadrados. Então, hoje a gente tem o Brasil basicamente dividido em dois. Logisticamente é muito interessante, porque a gente consegue reduzir bastante o custo operacional nesse formato e avançar muito no mercado do Nordeste e Norte, que é um mercado ainda pouco explorado pela Roma. Uh, a Roma busca trabalhar muito custo, então busca produzir um produto com uma qualidade que o mercado busca, mas com um custo-preço competitivo. Aqui nessa imagem a gente vê aquele pavilhão de trás aqui, que ele tem placas de energia solar. Então hoje 70% do consumo de energia elétrica é com base à produção própria. Então, essa planta tem a produção própria, e aqui na planta do sul também a gente tem um parque com a produção própria. Então, um dos grandes custos do processo de produção é a energia elétrica, e com esse formato de trabalho a gente consegue baixar bastante o nosso custo. Nessa foto a gente vê também um pavilhão, que é um pavilhão secundário da Roma, que é onde a gente faz um processamento ou um reprocessamento de plásticos. Então hoje a gente trabalha com material plástico natural, 100% natural, a gente trabalha com material reciclado, 100% reciclado, e a gente trabalha com material intermediário, que no decorrer da apresentação a gente vai ver que são os materiais cinzas. Então é a caixa de massa, o balde, a caixa de gordura, a bandeja, a caçamba de tinta, são materiais com uma excelente flexibilidade, com um custo muito competitivo. Em 2020, a gente iniciou um processo de mudança da marca, ou seja, continua a marca Roma, mas a gente eliminou o Pincéis Roma, porque a gente vem expandindo muito nas linhas, pensando no material de construção. Então, hoje a gente unificou a marca para Roma, a marca é Roma, e a gente foge do pincel, mas ainda é um produto muito importante no nosso faturamento, mas a gente amplia para linha de limpeza, linha de materiais de construção, linha plástica, que a gente vai ver na sequência aqui. Então, a gente generaliza Roma, buscando sempre focar no material de construção. Entrando nas trinchas, que são os dois principais carros-chefes da Roma, as trinchas e os rolls de lã. Para entender e desmistificar um pouco o que são as trinchas, que existe uma infinidade muito grande de cores diferentes, de materiais diferentes, trinchas são divididas basicamente em três modelos: simples, média e dupla. Simples, média e dupla é a espessura da trincha. Quanto mais grossa, mais cerda ela tem, mais tinta ela absorve, mais rápido é o processo de pintura. A Roma não trabalha com a linha simples, a Roma trabalha com a linha média e dupla. Hoje, o mercado brasileiro, principalmente a distribuição, o volume é na linha média. Então, são as linhas tradicionais, as linhas médias conhecidas no mercado. Dentro das cerdas, existem também uma infinidade de cerdas. Hoje, nós trabalhamos com as cerdas naturais e as cerdas sintéticas. Cerdas naturais são as linhas tradicionais do mercado. A cerda grisalha, branca e preta. Cerda grisalha é indicada para tinta acrílica, a branca é indicada para o verniz e a preta é indicada para o esmalte. Todas as trinchas Roma, com exceção de um modelo que a gente lançou recentemente, que é a linha angular, são fabricadas com cabo plástico devido ao sistema de produção, que é o monobloco, que é a fusão das cerdas com o cabo. Então, pode utilizar a trincha com tinta, com solvente, com thinner, com querosene, com gasolina, que não vai afetar o sistema de produção. Esse é o sistema de produção. Então, esse que tem o logo Roma é o processo que o cabo ele é afinado e ele tem como se fosse um T, e ele mergulha na resina. Essa resina usada no bloco da Roma é a resina epóxi, a mistura dos dois componentes. Então, pode utilizar essa trincha com qualquer tipo de solvente que ele vai resistir, não vai soltar cerda durante o processo de pintura. Então, todos os modelos da Roma, de todos os formatos e todos os tamanhos, respeitam o mesmo sistema de produção. Aqui a gente tem
ficar para o lado um pouco aqui. Aqui a gente tem os modelos que a gente fabrica, então. As linhas duplas são linhas com uma maior excelência de absorção de tinta, mas são linhas um pouco mais caras. E o mercado brasileiro, ele é muito, o pintor brasileiro acaba sendo muito preso a preço também, porque a trincha no Brasil ela é descartável. Usa numa pintura, depois acaba descartando ela e comprando outra peça. Então, temos a linha dupla com o cabo bicolor, temos a trincha para pintar teto, que é uma trincha que tem uma cavidade, quando está pintando na altura, a tinta não escorre para a mão. Temos a trincha angular, que eu comentei antes, que é com cabo de madeira, que é uma linha de maior excelência, que é para fazer os recortes. Temos as linhas profissionais, que são as cerdas sintéticas, com um fio muito mais suave. São linhas que estão avançando muito no mercado brasileiro. Temos, na sequência, a gente vai ver as linhas tradicionais para cada tipo de tinta, mas essas linhas são muito superiores. Os diferenciais dela, a cerda, a ponta dela é muito mais suave, elas são mais top, tem mais cerda que chega até a ponta, então ela consegue absorver mais tinta do que as cerdas tradicionais. A ponta ela é muito mais desfiada, é um fio plástico, a cerda sintética, mas com a tecnologia da ponta que ela se desfia. Então, quanto mais ela se desfia, melhor é o acabamento da pintura. Então, quando vai fazer uma pintura numa parede com uma massa corrida, com gesso, que é uma pintura melhor, um acabamento melhor, essa cerda deixa o acabamento muito mais parecido com o de rolo de lã. E essas são as linhas tradicionais. Então, as cerdas conhecidas como as naturais no mercado, cerda grisalha, branca e preta. Então, essa tem uma indicação. A cerda grisalha é uma cerda intermediária, cerda branca é uma cerda mais fina e a cerda preta é uma cerda mais grossa. Por isso tem a indicação de uso. Já as cerdas sintéticas podem ser utilizadas para todos os tipos de tinta. Por quê? A cerda ela é grossa com uma ponta suave. Então, ela espalha qualquer tinta e deixa um acabamento muito bom. Pads para pintura, que são também umas tendências do momento, facilitam muito os recortes da pintura. Então, quando quer pintar uma parede de uma cor e a outra de outra cor, utiliza o pad e ele vai fazer a pintura retinha, sem necessitar, muitas vezes, de fita crepe. Então, só com a base dele, molha ele na tinta e passa na parede. Ele vai ter as rodinhas, que elas vão correr numa parede enquanto vai estar pintando a outra parede. Rolos de lã. Como eu falei, a Roma tem um foco muito grande, um faturamento muito importante nas trinchas e rolos de lã. Rolos de lã também existe uma confusão muito grande no mercado, o que é o que e por que um rolo custa R$ 60 e o outro custa R$ 5. Aqui a gente elenca basicamente 4 níveis de rolo de lã. Cada nível é uma qualidade de produto, é uma matéria-prima de produto e vai dar um resultado de absorção de tinta e durabilidade do produto. Então, o primeiro nível é a pele de carneiro. Pele de carneiro, o animal ele foi sacrificado, a carne vai para consumo humano e a pele é utilizada ou para moda ou para rolo de lã. É um produto ainda que tem uma absorção muito grande de tinta, uma durabilidade muito grande, mas um preço muito elevado também. Então, começou a se criar alternativas para essa alternativa de rolo de pele, que é o segundo nível, a lã de carneiro. É a mesma lã da ovelha, lã 100% natural, só que ela não está na pele do animal. Se tosa o animal, tira a lã e implanta essa lã num tecido. Como a lã não está na origem, ela já não tem a mesma absorção de tinta e a mesma durabilidade. Então, não tem a mesma resistência do que o primeiro nível. Cai um pouco em absorção de tinta e cai um pouco em durabilidade, mas cai também um pouco em preço. Terceiro nível, lã natural mais poliéster. É uma lã mista que é conhecida no mercado. Então, a lã natural é a lã do carneiro, lã da ovelha. Tosa o animal e a lã poliéster é um fio plástico que imita uma lã natural. É um fio mais liso, é um fio mais descartável, é um fio que absorve menos tinta e que vai durar um pouco menos. Mas é um fio mais barato, é um rolo mais barato. E no quarto nível, a lã 100% poliéster, que é o fio plástico que imita uma lã natural. Absorve menos tinta e dura menos, mas é mais barato. Então, a gente tem lá em cima um rolo de 60, 70, 80 reais e aqui embaixo um rolo de 4, 5 reais. O que eu ofereço para o meu cliente? Vai depender do que o cliente quer. Normalmente, os pintores mais profissionais, que eles ganham por obra, que eles ganham por empreitada, eles pagam mais pelo produto, porque eles sabem que vai absorver mais tinta e ele vai pintar mais rápido.
Já quem vai fazer um serviço no final de semana em casa, vai comprar uma tinta barata, normalmente ele vai para um segundo, terceiro ou até quarto nível para fazer uma pintura mais econômica. Qual é a diferença no acabamento da tinta dos níveis um, 2, 3 e 4? Não tem diferença. O que dá diferença no acabamento da pintura é a altura da lã. Quanto mais baixa a lã, melhor o acabamento. Porém, quanto mais baixa a lã, menos tinta absorve. Então, o que eu quero? Um acabamento bom ou eu quero fazer o trabalho rápido? Isso vai me dar a direcionamento do rolo que eu vou utilizar ou do rolo que eu vou indicar para o meu cliente comprar. Acabamento da superfície é o ponto número um. Dois, a espessura ou o chapisco que existe na superfície. Uma superfície muito lisa, quanto mais curta a lã, melhor o acabamento. Porém, uma superfície com uma textura ou com um chapisco, eu preciso de uma lã mais alta para pintar todos os furos e deixar o acabamento perfeito na superfície com a pintura. Normalmente, a gente indica as lãs mais baixas para acabamentos internos e as lãs mais altas para acabamentos externos, porque normalmente, cada vez mais, está se utilizando a massa corrida dentro dos ambientes, e fora é o reboco mais simples. Então, fora, mesmo que o acabamento não ficar 100%, ou que tiver no segundo, terceiro andar, ninguém vai reparar. Agora, quando tem uma sala com uma massa corrida, uma tinta semi-brilho, vai ficar mais à vista qualquer imperfeição que deixar na parede pelo acabamento, tanto da lã alta quanto da trincha mais simples, com uma cerda mais simples. E nessa confusão de rolo, qual rolo eu posso indicar para qual tipo de superfície? A Roma tem um catálogo que indica para cada produto a superfície lisa, semi-rugosa e rugosa, a tinta acrílica, o esmalte base água, solvente, verniz, stain e epóxi. Para qual superfície, cada tinta, qual rolo eu posso indicar para fazer o melhor acabamento? Então, a gente pode também disponibilizar para todos vocês essa tabela, se facilitar, um PDF, para vocês ter também como uma cola para usar com os clientes de vocês. Tá? Bom, rolos de lã. Todos os rolos de lã, nível 1, 2, 3 e 4, a Rumos utiliza o processo de termofusão. Então, os dois processos mais importantes, na trincha, o monobloco, e no rolo, a termofusão. Termofusão é a fusão da lã com o tubo plástico. Então, a gente usa um sistema de calor, ele aquece o tubo, e quando o plástico começa a desmanchar, a mesma coisa botar um plástico no fogão, no fogo. Ele começa a desmanchar, a gente funde a lã. Então, essa fusão da lã com o tubo pode usar também, como nas trinchas, com solvente, com thinner, com querosene, que ele não vai soltar. Então, depois que ele está fundido no tubo, todos os níveis não vai soltar lã. O que a gente indica, o que é indicado de todos os fabricantes para todo e qualquer consumidor, lavar o rolo antes de usar. Lava ele, passa a mão, porque sempre que existe o corte, o processo de produção, existe a lã que no processo ela ficou solta em cima da base. Então tem que lavar e tem que tirar. Inclusive, entrando os fabricantes de tinta, eles indicam também umedecer a lã para ele começar a fazer uma correta absorção desde o início da pintura no rolo de lã. Então sempre lavar, lava, passa a mão e rola ele na parede. No momento que eu rolar na parede, a lã vai se abrir e vai estar pronta para utilizar. Tá? Aqui a gente tem, então, as linhas. Então, o primeiro nível, pele de carneiro, com diferentes alturas, como a gente falou naquela tabela lá. Então, altura de 25, 19 milímetros. Segundo nível, lã de carneiro implantada. Então, não é a pele, mas é a lã natural, 100% natural, que tem um bom rendimento, muito bom rendimento. Terceiro nível, que é a lã mista, lã natural com lã sintética, também diversos tamanhos de rolos, diversos usos diferentes e diversos acabamentos diferentes. E o quarto nível, a lã 100% poliéster, com uma pintura mais simples, uma pintura mais econômica. Também com duas alternativas de altura de lã, 25 milímetros e 19 milímetros. Aqui a gente entra em alguns rolos especiais para complicar um pouco mais a cabeça de todo mundo. Então, a gente viu aqueles 4 níveis, e dentro daqueles níveis existem alguns produtos específicos, que esse, por exemplo, é o rolo para resinas. Então, ele tem uma fibra curta, é um rolo de lã sintética, mas com uma fibra muito curta. Então, ele é ideal para uma aplicação de uma resina epóxi, de um verniz,
Pode ser utilizado também com esmalte, o acabamento fica excelente. Pode ser utilizado quando eu tenho um ambiente com uma superfície muito lisa, com massa corrida, com uma tinta semibrilho ou com uma tinta com mais brilho, porque o acabamento vai ficar muito bom. A deficiência é que como a lã é muito curta, ele vai absorver pouca tinta. Aqui entramos nos antigotas. E os antigotas também têm dois níveis de produtos no mercado. Assim como a gente viu os 4 níveis de rolo de lã, todos os fabricantes têm duas opções de antigota. É o antigota top, é o que seria o original, e tem a linha genérica, que é a linha econômica. Nenhum é natural. Ninguém fabrica rolo antigota de lã natural. Todos são sintéticos. Porém, existe uma infinidade de materiais sintéticos. Mas eles são basicamente nylon, a linha top é fabricada com nylon, e a linha econômica é fabricada com poliéster. Uma fibra mais econômica, uma fibra mais barata, e que vai se desgastar mais rápido. Um detalhe muito importante, além do material nylon e o poliéster, é a fibra trançada. Então, a linha original, o antigota, o antigone, ele é fabricado com nylon trançado. Essa trança faz absorver mais tinta, enquanto que o poliéster é a lã solta. Então, a lã solta tem menos absorção de tinta. Aqui, a mesma coisa, a mesma teoria de quem vai pintar. O pintor, normalmente, ele vai optar por uma ferramenta melhor, ele vai pagar mais, porque o dia dele vai render mais. Enquanto o pintor doméstico vai acabar buscando a opção preço, normalmente. Microfibras são os produtos que estão entrando muito forte no mercado. Existe uma tendência muito grande de se migrar para as lãs, para os microfibras, porque as microfibras melhoraram muito. Assim como as trinchas, que antes eram 100% naturais, hoje as sintéticas são melhores que as naturais. Em algum momento, a lã sintética vai ser melhor que a natural. Vai demorar 5 anos, 10, 20, isso a gente não sabe. A gente sabe que está chegando uma enxurrada de rolos microfibra, que eles têm uma absorção muito boa de tinta e tem uma durabilidade muito boa, com um preço muito competitivo. Então, essa é o futuro dos rolos de lã. A gente tem uma diversidade grande dessa linha e vai avançar cada vez mais nesses produtos. Rolos de espuma. Nós temos duas opções de rolo de espuma, espuma cinza e amarela. Espuma cinza é espuma poliéster, indicado para tinta com base solvente. Espuma amarela só indicada para tinta base água. Então, é uma espuma mais econômica. Rolo de textura, textura baixa, textura média, textura alta. Cabelo de anjo, que está sendo um sucesso no mercado, tanto para aplicação de textura, quanto para aplicação do chapisco rolado, e aplicação de massa para o trabalho com o nivelamento com a desempedradeira Aerox. Então, é um produto que está tendo muito consumo no mercado por pintores e também por construtoras, principalmente para o chapisco rolado. Então, textura, chapisco rolado e aplicação de massa corrida para desempedradeira Aerox, que nós vamos ver na sequência aqui. Suporte de rolo, suporte econômico, com bucha 5 mm, arame 5 mm, 6 mm, gaiola sem rosca, gaiola com rosca. Avançamos bastante nos suportes também. Aqui a gente entra nos plásticos, que eu comentei, os plásticos, que é o nosso processamento dos plásticos. Então, os materiais cinza, um material com uma melhor flexibilidade e um custo-benefício muito bom no mercado. E uma apresentação diferenciada também. As brochas. A gente avançou também muito nas brochas com a fabricação do fio. Então, hoje a gente consegue produzir um produto competitivo, com uma qualidade boa e um preço bem atrativo, que é o nosso foco, que é o nosso negócio mesmo. Espátulas plásticas, espátulas metálicas, aço flexível, aço cromado, mais rígido, então para um trabalho mais superficial, uma raspagem mais superficial, uma raspagem mais profunda. A multiuso, que ela é muito mais rígida, então uma raspagem muito mais profissional, mais agressiva, que ela tem também um limpador de rolo, então para tirar o excesso de tinta do rolo, para fazer abrir algum racho na parede, alguma trinca na parede, tirar algum prego, algum parafuso que esteja na parede também. As espátulas, aqui as espátulas para aplicação de gesso, que são as tendências do mercado, as paredes cada vez mais lisas, superfícies cada vez mais lisas, misturador de tinta e misturador de argamassa, com encaixe SDS,
as linhas mais profissionais, então tem as linhas mais simples e a linha mais profissional. Extensores, 1,5 m, 2 e 3 metros, de metálicos, e as linhas de 4 e 5 metros de fibra de vidro, também disponíveis na linha da Roma. Escovas de aço com arame temperado, tanto base plástica quanto base madeira, 3, 4 e 5 fileiras. Aqui a gente entra nas linhas de aço inox, que são as tendências do mercado, nessas superfícies mais lisas. Então, a desempenadeira lisa, adentada. A gente tem essas para efeitos marmorizado, efeito cimento queimado, que são uma grande tendência no mercado. Desempenadeiras Berox, a gente lançou a desempenadeira 25 centímetros, 40, 60, 80, até 1 metro. Adaptador para trabalhar no teto, então, normalmente, como eu falei, o cabelo de anjo, você utiliza ele para jogar a massa na parede, jogou a massa e depois com essa desempenadeira, só desempena, só tira o excesso de massa. Quanto maior a desempenadeira, melhor o acabamento e menor o retrabalho de lixar a parede depois. Então, é um produto que está sendo muito buscado no mercado, um produto de valor agregado, um produto bacana para trabalhar. E as de canto também, a gente lançou canto interno e canto externo, os dois complementos de linhas. Desempenadeiras plásticas, 12 centímetros, 12 por 22, 14 por 27, 17 por 30, 21 por 33 centímetros. Base lisa polida, base corrugada, com espuma, com EVA, para o efeito de textura, o efeito de textura não é do chapisco, é da desempenadeira mesmo. Então, uma linha bem grande de desempenadeiras. Kits para pintura, a gente tem uma variedade atrativa de kits para pintura. Esses dois lançamentos que a gente tem aqui são os bois de piranha que a gente tem, são kits muito competitivos, com preços muito competitivos e kits 5 peças. Então são kits básicos, mas que resolvem. Por que resolvem? Qualquer lugar que vai pintar, a primeira coisa é mexer a tinta. Ele acompanha o mexedor de tinta. Então, não tem o problema, a dor de cabeça de mexer a tinta com a chave de fenda, não misturou a base dela e depois tem problema com a coloração, com a pintura. Então, vai o mexedor de tinta. O rolo vai precisar para pintar. Então, qualquer parede precisa. O rolo precisa do cabo, precisa a bandeja para escorrer o excesso de tinta. E a trincha? Sempre vai ter um recorte e um acabamento para fazer com a trincha. Então, é um kit que resolve 99% das situações. Com um preço muito competitivo. Linha de pincéis artísticos, escolares, artesanato, ponta chata, ponta redonda. Um produto que está tendo uma busca muito grande no mercado também, que a gente lançou ele serve no segmento calçadista, serve no segmento automotivo, segue no segmento lar, para limpar cafeteria, para limpar teclado do computador, uma linha de limpeza, pincéis de limpeza de uma forma geral, para carros, para painel de carro, para roda de carro, então ele é multiuso. E a gente desenvolveu um kit bastante competitivo para a gente trabalhar através do atacado também, conseguir chegar cada vez mais nos pontos de venda. Caixa de ferramenta, lançamos a caixa 16 polegadas e meia e 20 polegadas, uma caixa bem robusta, que a Roma está se preocupando cada vez mais em ter um preço competitivo, mas ter um produto competitivo também, ter um produto de qualidade. Não adianta só preço, só baixar qualidade. Então, a ideia é ter produto competitivo. São caixas que dá para subir em cima dela, que ela resiste muito. Então, são produtos bem testados no mercado. Lançamos os lavatórios, as pias, pia branca, a pia cinza, pia polida com acabamento e o tanque também plástico 22 litros. Avançamos muito nessa linha plástica, nós temos uma facilidade, como a gente tem a reciclagem do plástico e o reprocessamento do plástico, a gente tem uma facilidade muito grande com os materiais plásticos. A roda tem sido um sucesso muito grande de venda, que não é a roda pneumática, não é a roda maciça, é uma roda maciça, a ideia da roda maciça, mas ela tem uma grande absorção de impacto com o material que ela é produzida com um PVC flexível, o aro dela é de polipropileno e a bucha do eixo é de nylon com grafite. Então, por mais que ela tenha rotação com o eixo, não vai desgastar com o metal, não vai ficar oval, ela vai continuar rodando de uma forma bastante produtiva.
Nunca esvazia, está sempre pronta para trabalhar, seja para uma construtora que trabalha das 7 da manhã às 5 da tarde, seja para o usuário de final de semana, seja para quem usa uma vez por mês, nunca vai esvaziar, vai estar sempre pronta para uso. Tampas e grelhas, a gente lançou desde 20 por 20, hoje a gente já tirou do forno também 60 por 60, então 20 por 20, 30 por 30, 40 por 40, 50 por 50 e agora 60 por 60. São as mudanças do metal para o plástico. Então, o mercado está mudando, até por algumas regiões, por problemas de roubo, o custo do ferro, a necessidade de manutenção, de pintura, de oxidação do ferro. Então, a tampa plástica de fácil transporte, de fácil venda, comercialização, estocagem e o futuro que o plástico está trazendo para o mercado. E esse também é um grande produto, que é uma facilidade muito grande, que o mercado está absorvendo bastante, que é a calha de piso ou o ralo de piso para coleta de água, mas é um uso externo, não é aquela calha interna para o banheiro, não é o ralo para o banheiro. Esse é para uma beira de uma piscina, para um estacionamento, para uma entrada de garagem, aguenta 1,5 toneladas, a peça tem 1 metro, encaixa uma peça na outra, de uma forma, em linha reta ou 90 graus. Então, pode fazer um T, pode fazer um L, um U, pode fazer todo um quadrado, um retângulo na beira de uma piscina, trabalha com ela como quiser. Caixas de gordura, 22 e 52 litros, com o cesto, com o sifão, com uma estrutura bastante resistente também. Nos materiais cinza, a gente segue aqui no balde, na caixa de massa. Temos as caixinhas de luz também, com material 100% natural. Avançando nos plásticos, cestos, que antigamente eram cestos de supermercado, hoje são cestos de supermercado, de farmácia, de loja, em casa, para transportar pão, para transportar vianda, para transportar tudo, são cestos multiuso. Caixa organizadora, essas caixas são utilizadas muito em processos produtivos, inclusive na nossa fábrica a gente utiliza muitas dessas caixas. Temos já clientes nossos que utilizam para organização de estoque, para transporte de mercadorias, separação de mercadorias e, inclusive, entregas de mercadorias a clientes. Entramos com uma linha de mangueira, mangueira de jardim, mangueira de nível, mangueira cristal, cristal com trança, APT 250, para informação, 100% produção própria. Aqui a gente segue nas vassouras de grama, o ancinho plástico, martelos de borracha, 40, 60 e 80 milímetros, e o branco também. Aqui atrás de mim o martelo branco. Caixas de inspeção para aterramento, discos de borracha, então o disco para boina de polimentos, discos com velcro, para utilizar com a lixa com velcro. E a gente entra aqui para finalizar com vocês, não vou tomar muito tempo com vocês, na linha de limpeza, que foi nosso último xodó, aí, nossos últimos lançamentos. Então a vassoura a multiuso, a tradicional, interna e externa, o fio mais duro, o fio mais macio, a varecanto, que é aquela angular, uma linha mais simples, sem a capa, e aí tem o pisos delicados, os modelos piaçava, interna e externa, vassourão 40 centímetros, 60 centímetros, uma escova para limpeza pesada de 26 centímetros, as escovas de lavar, as escovas de jeans, que eram conhecidas, de madeira, de plástico, com cabo, rodos 30, 40, 60 centímetros, a escova de vaso sanitário, o rodo para pia, para vidro, para box de banheiro, pazinhas de lixo, pazinha com a escovinha, pazinha com cabo articulado, a pazinha tradicional, mop, o mop não é o giratório, o mop que a gente tem é o tradicional ainda, cabo de mop, balde com suporte, balde sem suporte. Avançamos muito na linha, avançamos bastante, graças a vocês, as parcerias que a gente tem com vocês. Tem empresas do Conecta aí que tem muitos anos de Roma, tem algumas que a gente está começando agora essa parceria, e com certeza absoluta nós vamos ter muito caminho pela frente. Então, a gente agradece essa oportunidade, esse primeiro contato com muitos de vocês, e mais um contato com diversos de vocês que já estão enjoados da nossa cara, enjoados da Roma, e que tem muito tempo trabalhando com a gente. Então, a gente só tem a agradecer a vocês por colocar o nosso produto para frente. A Roma, ela tem uma necessidade muito grande do atacado, hoje a prioridade é o atacado, até por, como eu falei antes, a Roma busca muito a redução de custos,
E a atuação através do atacado é uma redução muito grande de custos, porque o custo logístico de frete no Brasil, ele é absurdo. Então, o nosso pensamento, a nossa ideia é terceirizar isso para vocês. E aí, nesse complemento, a gente acaba todo mundo ganhando bastante. Então, obrigado a todos pela oportunidade, pelo tempo, e contem conosco para o que precisarem. Muito obrigada, Adriano. Temos perguntas, vou fazer aqui duas perguntinhas rápidas. Durante a live o pessoal foi perguntando de matéria-prima, mas acho que você respondeu bem, bem bacana aí, acho que tiramos todas as dúvidas. Mas tem uma dúvida aqui legal do Gil Ferreira, que foi sobre se a lã não deixa o pincel mais molhado e se isso não dificultaria a aplicação. Como é que é? Se a lã? Se a lã não deixa o pincel mais molhado e se isso dificultaria a aplicação na parede. Vamos lá, se a lã deixaria o pincel, a lã na verdade é do rolo. Vamos lá, a lã deixaria o rolo mais molhado. Bom, se a gente está falando de rolos de lã, não pincel, rolo de Uhum. lã. A lã natural, sim, absorve muito mais tinta. Deixa ele mais pesado, carrega ele muito mais. Dificulta a pintura, vai depender da superfície. Vamos lá, a superfície lisa a gente indica uma lã mais curta. A superfície mais rugosa, uma lã mais alta. Por quê? Se a gente pegar um rolo de lã, aquele primeiro rolo, que é o rolo super, o extra, que é muito conhecido no mercado, o rolo da caixinha, aquele absorve muita tinta. Se eu tiver uma superfície muito lisa, no momento que eu for girar ele na parede, ele tende a deslizar na parede e não fazer a rotação. Então, por isso que é o indicado para a superfície mais lisa, a lã mais curta. Legal, muito bom. Muitos elogios aqui, todas as empresas presentes, todo mundo falando que é um grande parceiro. Vamos agradecer a participação pessoal de todos vocês aqui, o chat bombando, Adriano, depois dá uma olhadinha lá. Muito Com carinho, certeza. muito. O pessoal falando aqui, ó, reclamação zero, que é fácil vender, então assim, bons feedbacks. E a gente finaliza por aqui. Muito obrigada pela participação, pessoal. Excelente, E excelente. Muito obrigado. qualquer Novamente, dúvida, obrigado pela oportunidade. E a gente está aqui se descabelando para tentar oferecer cada vez mais um produto com uma qualidade superior e para vocês poderem trabalhar. Então, para todo mundo poder trabalhar. Então, contem com a Roma, que a gente tem mais 30 anos pela frente e depois a gente vai pensar em começar a se aposentar. obrigada, pessoal. Tá Até bom? mais. Obrigado, obrigado, pessoal. Até logo. Encerramos. E batemos 276.